Boa tarde. Tivesse um tempo maior de preparação com a transferência do jogo para quarta-feira contra o Barra. Qual é a tua expectativa do jogo que acontece contra o time pescador de Itajaí? Sim, o tempo de preparação até foi um pouco maior, mas a gente está tendo uma dificuldade muito grande sobre essa questão da chuva. Acho que a gente não entra num campo faz mais de uma semana, somente trabalhando em campo sintético, procurando adaptar o trabalho da maneira que dá para a gente conseguir fazer a preparação. É importante a gente procurar se adaptar o mais rápido possível. Acredito que o campo vai estar um campo bem pesado, assim como foram os jogos contra o Concórdia e contra o Avaí. Já conversamos com os atletas sobre isso ontem. Estudamos bastante aqui em do Barra, mas vejo que vai ter que ter um período de adaptação dentro da partida para que a gente consiga buscar o resultado positivo e se habituar o mais rápido possível àquilo que o jogo pede. Raul, gostaria que você comentasse sobre o retorno do goleiro Matheus, que já foi no banco contra a Chapecoense. Claro que nós estamos na expectativa. Ele ainda vai esperar mais para poder jogar. E aí vem a questão do Rafael Pink, que não veio bem, falhou de Chapecó e tudo mais. O que você pode falar sobre o retorno do Matheus, essa questão do gol? Não, mas o Matheus está no processo de readaptação, de recuperação da lesão, que ele retornaria a treinar com o grupo. Ele retornou, fez a primeira semana treinando somente trabalho específico com o Davidson. A partir da segunda ou terceira semana ele começou a treinar com a gente, ainda sem choque, evitando algumas coisas, algumas situações de adaptação. Ele está na segunda semana dele, já com trabalhos normais. Eu acredito que com o passar do tempo aí ele vai estar apto já em uma condição boa e com ritmo para jogar. Infelizmente a gente não conseguiu fazer trabalho com campo aberto ainda devido a esse problema com a chuva. E aí o Matheus acabou fazendo somente acho que um ou dois trabalhos nessa circunstância. Então a gente está procurando trabalhar ele nessa situação. Aí, em relação ao Pinho, acho que ele realmente errou no gol lá em Chapecó, mas isso faz parte do jogo. Todos que entram em campo estão suscetíveis a essa situação do erro. Aconteceu com ele, é um jogador que a gente tem confiança. E nessa próxima partida ele continua. O Barra já pregou uma peça na competição vencendo o Marcílio. É uma equipe jovem com velocidade. Tem uma estratégia traçada para impedir que eles não se empolguem muito no jogo com o torcida? Busca a vitória também na competição? Eu assisti 3 jogos do Barra. E a gente enfrentou o Barra aqui fazendo um amistoso antes do início da Copa Santa Catarina. Realmente são jogadores com boa qualidade técnica, jogadores com capacidade cognitiva interessante. Na verdade o Barra fez uma aposta em colocar esses atletas para jogar, para adquirir experiência, pensando na temporada seguinte, no desenvolvimento desses atletas. Eu vejo jogadores com boa qualidade. Alguns casos falta experiência, é isso que eles estão procurando fazer e dar rodagem. Falei para os atletas que a gente tem que ter um nível de atenção alto. A gente enfrentou o Avaí aqui com uma condição parecida, com uma equipe jovem, mas com boa qualidade técnica também, e gerou dificuldades para a gente dentro da partida. Uma coisa que a gente vai ter que ter é uma situação de adaptação em relação ao campo, esperar que não chova mais, para que o campo fique numa condição que dê para jogar. E aí, se der para jogar, vai ser bom para as duas equipes, mas a gente tem que ter esse nível de atenção, realmente, aquilo que tu falou. Jogadores rápidos, uma equipe que explora a velocidade. Eles fizeram um jogo muito bom contra o Marcílio Dias, fizeram um jogo bom contra o Concórdia, de igual para igual, acabaram sofrendo o gol no final. Acho que é importante a gente ter um nível de atenção aos detalhes e procurar ser letal, visto que o jogo vai pedir é algo nesse sentido, pensando que a gente possa conquistar a vitória e nos colocar numa boa condição para buscar a classificação. O Vitinho começou a Copa Santa Catarina sendo 10, depois foi camisa 8 e no último jogo jogou com a 9. Gostaria que você falasse por que o Vitinho foi 9 lá em Chapecó, se ele pode render mais e se ele continua na equipe, por quê? Não, na verdade, assim, a questão o número assim, a questão numérica é um detalhe. A gente tem que ver a questão de posicionamento. A gente utilizou o Vitinho numa situação com um meia central, com o Giovani à frente dele, usou o Vitinho numa situação de um tripé, junto com o Ingrid, com um volante só, e ficou interessante contra o Avaí. Nesse jogo em Chapecó, como a gente perdeu o Giovani,
a gente tinha uma possibilidade de colocar mais um 9, manter o tripé, ou de fazer uma situação de jogar com o Vitinho um pouco mais adiantado, com o Ingro mais próximo dele. Ele já havia jogado sim no Avaí. A gente achou prudente fazer essa situação, principalmente para manter um padrão de 2 volantes para ter uma segurança defensiva um pouquinho maior. Acho que são 3 possibilidades interessantes. É um jogador que é importante dentro do elenco, a gente vê dessa maneira. E a maneira que a equipe melhor se encaixar e melhor se enquadrar é a que a gente vai utilizar, seja com o Vitinho em campo ou não. São 9 pontos em disputa. Se o Ercílio conquistar 7, ele pode terminar a primeira colocação nessa reta final de Copa Santa Catarina. Qual a previsão da comissão técnica para a sequência desses 3 jogos de pontuação que o clube pode alcançar? Nós estamos pensando em jogo a jogo, na verdade, né? Não dá para pensar no macro, porque pode gerar algum tipo de frustração. Acho que a gente tem que pensar nesse jogo contra o Barra. É um jogo extremamente importante na tabela de classificação. Se a gente vencer, a gente se coloca numa condição boa de classificação, né? Faltando 2 rodadas. Acho que é importante a gente ter um nível de atenção alto, né? E conseguir fazer uma grande partida para conseguir o resultado positivo. E aí, posterior a isso, a gente vê o que é necessário de pontuação para buscar a classificação, que é o primeiro objetivo. Então, o primeiro objetivo é realmente a classificação. A gente tem que atingir essa pontuação necessária para depois pensar num algo a mais dentro da competição. Ainda sobre amanhã contra o Barra, mau tempo, gramado bastante úmido, ainda a possibilidade de mais chuva. Pela situação do gramado, talvez a gente não tenha um bom jogo, seja um jogo mais truncado. A gente sabe que o Ercílio é uma equipe mais técnica, pode ter dificuldades amanhã, a gente não vai ver um bom jogo talvez? É difícil falar em relação a isso, se vai ser um bom jogo ou não, né? Às vezes o jogo, para cada pessoa pensa o jogo bom de alguma maneira, às vezes o jogo mais emocionante, mais competitivo, mais bem jogado. Eu acredito que está falando na questão de um jogo mais bem jogado. Realmente o estado do gramado não é dos melhores. A gente já passou por isso no jogo contra o Concórdia e contra o Avaí. Contra o Avaí um pouco menos, deu para jogar um pouco mais, mas contra o Concórdia foi um jogo que demandou muito mais entrega, nível de competitividade, nível de força, do que propriamente qualidade técnica, né? Então, mas engraçado, o jogo acabou sendo decidido numa jogada de qualidade técnica do Juliano. Então acho que a gente tem que ter, vamos dizer assim, estar preparado para tudo que vem acontecer, é o que a gente tem feito. Infelizmente, não vão ser as condições ideais para a prática de um jogo bem jogado. Eu acho que a gente tem que ter um nível de atenção maior, porque cada bola pode ser mais decisiva ainda, porque às vezes ela quica e passa mais rápido, às vezes quica e para numa poça d'água, e uma situação dessa pode definir o resultado final da partida. É importante ter um nível de atenção e concentração máximo dentro da partida. Eu queria que você falasse das últimas contratações do Ercílio. O Frank, o Paulinho e também o Mariotto, jogador que você até elogiou no pré-jogo contra o São Joséense, quando jogaram aqui em Tubarão. Camisa número 9, bom jogador, que na minha ideia, naquela época, eu conversava com o Caio e dizia que era um jogador que o Ercílio não tinha aquelas características. Que você falasse desse encorpamento do elenco já para o ano que vem também. O Frank é um lateral esquerdo, assim, que eu conheço bem. Eu trabalhei com ele no Mirassol. É um jogador com muita qualidade técnica, né? É um lateral que tem bom apoio. É um jogador que se desenvolveu lá no Mirassol, teve uma passagem no Primavera e uma passagem na Ferroviária, retornou ao Mirassol e a gente estava acompanhando. Foi uma possibilidade de mercado interessante, um jogador que tem valências diferentes daqueles que a gente tem na função. O Paulinho é um atleta muito experiente, já com bastante rodagem em níveis bons, né? Fez bons campeonatos catarinenses pelo Concórdia nas últimas temporadas, a gente vinha acompanhando, estava bem agora no Volta Redonda. Acho que é uma oportunidade boa dentro do mercado para a gente, um camisa 8 que tem capacidade de controle com chegada na frente para finalização, era algo que a gente procurava e acho que vai agregar bastante também. O Danilo é um jogador com característica diferente realmente daquilo que a gente tem na função, né, como tu falou, a gente procurava isso, um 9 com um pouco mais de presença de área, com bola aérea, cabeceio, mas que também não é aquele atleta que fica somente dentro da área, aquele atleta que também sabe fazer uma parede, tem boa velocidade para atacar um espaço, característica diferente dos nove que a gente tem dentro do elenco,
né? Acho que é uma boa aquisição também que a gente faz para encorpar elenco e deixar o Hercílio cada vez mais forte, tanto para a finalização da temporada de 2023 quanto para o ano de 2024. São 4 derrotas na temporada e cada derrota você tira uma lição. Qual foi a lição que você tira da derrota para a Chapecoense, mesmo que tenha equilibrado, buscado um empate, acabou tomando o segundo gol? A lição lá em Chapecó, eu acho que tu precisa aproveitar as oportunidades que são criadas, né? Acho que a Chapecoense saiu na frente numa falha nossa, e aí depois disso a gente cresceu dentro do jogo, principalmente o início do segundo tempo ali, até os 30 minutos do segundo tempo. A gente pressionou bastante, criou uma quantidade boa de oportunidades e que a gente não foi efetivo na finalização, e aí depois a gente foi punido por um belo gol do Felipe Ferreira, né? Que muito em cima da qualidade técnica, de determinação. Eu acho que é um exemplo que fica para nós de que a gente tem que ter um capricho maior nessa definição para que a gente não venha a ser punido com resultado negativo. Convoca o torcedor, jogo nesta quarta, 20 horas, uma rodada importante, adversário interessante, jogou lá em fevereiro, o Hercílio jogando pelo Catarinense, venceu por 1-0, convido o torcedor para comparecer e empurrar o Leão mais uma vitória e a liderança, quem sabe, dessa Copa Santa Catarina. Convocar o torcedor para estar aqui junto da gente novamente, né? O torcedor tem elevado o público nessas últimas rodadas. A gente sabe que vamos dizer assim, o tempo não tem contribuído muito, né? Mas eu acredito que o torcedor tem se feito presente da melhor maneira e da maior maneira possível, né? E nos apoiado até o final, né? Pode ter certeza que a equipe vai brigar até o último momento pela vitória, que o torcedor esteja aqui junto com a gente, para a gente conseguir essa vitória e nos colocar numa boa condição dentro da classificação.